E aí pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Sou o pastor Ciro Sanches Iborde. Estou aqui na minha rede, tomando um cafezinho. Nessa xícara raiz, né? Eu quero também aproveitar a oportunidade de apresentar mais um vídeo que talvez possa ser útil a respeito de um livro que eu estou relendo, que é este livro aqui, ó, Agentes do Apocalipse, de David Jeremiah. Eu gosto muito desse autor, eu tenho indicado aqui várias vezes. Esse livro é um comentário de Apocalipse interessante, porque ele não aborda os assuntos de Apocalipse da maneira tradicional, capítulo por capítulo, versículo por versículo, não. Ele faz uma abordagem dos principais personagens que aparecem no livro de Apocalipse. Então, é muito interessante. Veja, por exemplo, aqui, ó, no roteiro, o exílio, os mártires, os 144 mil, as duas testemunhas, o dragão, a besta do mar, a besta da terra, o conquistador, o rei e o juiz. São 10 capítulos. Então deixa eu compartilhar com vocês aqui alguma coisa do capítulo 6, que é justamente sobre a besta que sobe do mar, que está aqui a partir da página 135, se você tiver o livro. A besta que sobe do mar é justamente uma abordagem sobre o anticristo, que é a besta que sobe do mar. Você que já leu Apocalipse capítulo 13, sabe que há uma besta que sobe do mar, que é o anticristo, um líder político, e uma besta que sobe da terra, que é o falso profeta, um líder religioso, que será justamente o assessor, será o preposto da primeira besta, assim como a primeira besta é um preposto de Satanás. Aliás, ambos, né? A primeira e a segunda besta são prepostos de Satanás e vão formar com ele uma tríade satânica, uma falsa trindade satânica, né? Desculpe aqui da redundância, porque se é satânica já é falsa. Então aqui, ó, depois de fazer uma abordagem ficcional, como é já costume do Dr. David Jeremiah, ele fala da base bíblica por trás da história que ele apresentou. Então vamos destacar que alguns pontos desta obra do Dr. David Jeremiah, mais precisamente sobre o anticristo. Quem exatamente é o anticristo? Mesmo havendo mais de uma centena de passagens das Sagradas Escrituras que o descrevem, o termo anticristo é mencionado em apenas 5 versículos do Novo Testamento, sempre pelo apóstolo João. 4 das 5 ocorrências se referem aos oponentes de Cristo e da sua obra nos dias de João. 1 João 2,18, versículo 22, capítulo 4, versículo 3, 2 João, versículo 7. Só uma vez o termo se refere à pessoa que está no centro das atenções desse capítulo. E aí então ele coloca o versículo 1 João 2,18. Então o primeiro destaque interessante aqui nós vemos que o anticristo, ele não nascerá anticristo. Não é uma figurinha carimbada, mesmo que ele seja chamado de filho da perdição, como Judas. Judas também não nasceu traidor, ele se tornou, ele escolheu ser traidor, porque ele se desviou, como diz claramente lá em Atos capítulo 1, versículo 25. O anticristo também ele vai se tornar, assim como João deixa claro. Como vem o anticristo, muitos já se têm feito anticristos. Ou seja, assim como estes que hoje se têm feito anticristos, o anticristo ele também vai se tornar, mas ele vai ser porque ele vai estar num momento especial da história em que ele, em algum momento, vai se dar conta, claro, que ele é uma pessoa que tem uma missão especial, negativa, claro, né? Negativamente falando, porque ele vai estar a serviço do próprio Satanás. Mas a princípio, claro, vai ser uma pessoa normal, como qualquer outra. Não vai ser uma encarnação do próprio demônio, como alguém diz, ou como alguns filmes sugerem. Outro ponto que o Dr. David Jeremiah destaca nessa obra aqui, que eu estou lendo,
Agentes do Apocalipse, ele diz o seguinte: o espírito do anticristo que está em operação no mundo de hoje, um dia estará concentrado numa única pessoa. Então ele deixa claro que o anticristo será uma pessoa, um homem, não é um sistema. Claro que há um sistema também que a Bíblia menciona por trás do anticristo, o sistema anticristão, mas o anticristo será sem dúvida uma pessoa. Um terceiro destaque: no livro de Apocalipse, o anticristo é mencionado como aquele que monta o cavalo branco. Olha que interessante. Então o Dr. David Jeremiah afirma categoricamente que aquele cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 não é o mesmo cavaleiro do capítulo 19. Não confundamos. Até porque, como dizia o mestre Antônio Gilberto, Jesus não anda com más companhias. E as companhias do cavaleiro do capítulo 6 são a fome, a guerra, a morte, porque ali é o início. Ali a abertura daqueles selos do capítulo 6 de Apocalipse marca o início do período tribulacional. E ali no capítulo 19, o texto já mostra Jesus montado num cavalo branco, vindo realmente para pôr fim ao período tribulacional. Mais um destaque, o quarto. É aqui justamente, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Olha que interessante, na página de número 149, David Jeremiah faz uma comparação entre Cristo e Anticristo. Interessante que eu sei que ele não leu nenhum dos meus livros, mas esse livro de David Jeremiah foi publicado nos Estados Unidos em 2016. A primeira edição em 2014. Veja que em 2008, no capítulo, na unidade que eu escrevi em Teologia Sistemática Pentecostal, eu já fiz essa comparação, esse contraste entre Cristo e o Anticristo. E depois, em 2012, neste livro aqui, ó, Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar, também de minha modesta autoria, eu também apresento os contrastes entre Cristo e o Anticristo. Agora, é interessante que David Jeremiah, depois deste que vos fala, também fez isso. Então ele fala aqui, ó, Cristo, Filho de Deus, o Anticristo, Filho da Perdição, Cristo, Santo de Deus, o Anticristo iníquo, Cristo que desceu do céu, o Anticristo, aquele que sobe, tudo com referências bíblicas, né? Aquele que sobe do abismo. Cristo recebe poder do Espírito Santo, o Anticristo recebe poder de Satanás, e assim por diante. É muito interessante esta abordagem de David Jeremiah. Outro item, não é possível saber a identidade precisa deste futuro governante. Provavelmente surgirá a partir de alguma nação europeia. Aí ele cita Daniel capítulos 2 e 7. E sabemos que tipo de homem ele será, pois a Bíblia nos fornece ricos detalhes a seu respeito. Então aqui David Jeremiah diz que não podemos saber. Eu vejo pessoas aí falando de maneira dogmática que o anticristo será um muçulmano e tal, que não há dúvida quanto a isso. Cuidado, alto lá. A Bíblia não nos dá essa certeza. Agora, olha aqui o que David Jeremiah menciona, que eu acho muito interessante. Eu já falei aqui também no meu canal, tenho vários vídeos falando sobre isso. Como o anticristo fará uma aliança com a nação judia, muitos considerarão que ele mesmo será um judeu. Porém, há algumas razões porque esta suposição parece improvável. Ou seja, aqui já é outra suposição. Se alguns dizem de maneira peremptória que o anticristo será um muçulmano, tem outros que dizem, não, vai ser judeu, porque se não for judeu, como que vai enganar os israelitas? Aí eu já tenho dito isso aqui, mas é bom ouvir também. Vamos usar aqui também um argumento de autoridade, né, que o pessoal gosta. Às vezes a gente faz uma abordagem e as pessoas não ficam satisfeitas. Tem que citar alguém de respeito, de prestígio, assim, no mundo todo, né, para a pessoa talvez dar um pouco mais de valor para o que alguém como eu, né, eu tenho até brincado, quem é Ciro Zibordi na fila do pão, né, mas eu, modéstia à parte, estudo o assunto com seriedade,
há mais de 30 anos. Mas olha o que diz David Jeremiah. Daniel profetizou que o príncipe ou o anticristo viria do povo que destruiria a cidade de Jerusalém e o santuário. Esses foram os romanos. Tem alguém que contesta isso, diz que na verdade o exército romano era formado por vários povos e tal, e que deram origem aos muçulmanos. Veja, alto lá, digo novamente, porque o exército, o que deve ser considerado aqui é o exército, quem estava na liderança do povo, que eram os romanos. Não importa que havia várias etnias que formavam aquele exército, mas o exército era o exército romano. O príncipe aqui é o príncipe romano. Estes foram os romanos que, sob o comando de Tito, dizimaram Jerusalém e o templo de Herodes no ano 70 d.C. Portanto, o príncipe que haveria de vir deveria ser um príncipe romano. Em outras palavras, ele será um gentil de origem europeia. Origem, não é que ele seja europeu, mas de origem europeia. Daniel também viu o anticristo como a ponta pequena, ou chifre pequeno, que surgiu dos 10 chifres da cabeça da quarta besta. Esta quarta besta representa o Império Romano, que se seguiu com o Império Grego, o Império Medo-Persa e o Império Babilônico, os quais também conquistaram o povo judeu. Então, o que deve ficar claro é que o anticristo vai emergir dessa última expressão desses 4 impérios mundiais que aparecem na estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor. Cabeça de ouro, que representa a Babilônia, peito e braços de prata, que representa a Medo-Pérsia, né? Ventre e coxas de cobre ou bronze, que representa a Grécia, perna de ferro, que representa pernas de ferro, né? Que representam Roma, e os pés em parte ferro e em parte barro, que é justamente a última expressão de todos esses impérios, que vão ter uma formação aí com 10 nações confederadas dos últimos dias, e justamente dessas 10 nações confederadas, que derivam desses 4 impérios mundiais, é daí que vai emergir o anticristo. Com base em 2 Tessalonicenses 2, 3-8, David Jeremiah mostra também que, antes de o anticristo poder ser revelado, haverá uma apostasia, ou seja, um afastamento da fé por parte de crentes professos. Não se tratará de um tempo em que somente algumas poucas pessoas abandonarão as suas doutrinas de fé, mas sim um período de fuga maciça em larga escala da fé. Jesus predisse esse tempo, ele cita lá o sermão profético Mateus 24. Alguns teólogos dizem, né, que o termo apostasia aqui é uma referência à partida, ao arrebatamento da igreja, mas a interpretação mais coerente aqui, que realmente é uma referência ao afastamento da presença de Deus, a apostasia propriamente dita. Uma oitava ênfase aqui, ó. Até o momento, algo tem impedido o aparecimento do anticristo. Ele não poderá se manifestar até que o Espírito Santo do meio seja tirado. Quando a igreja for arrebatada, o trabalho restritivo do Espírito Santo, que hoje restringe a atuação do pecado nos homens e evita que o mundo caia num estado de iniquidade absoluta, será removido e a terra será sujeitada aos efeitos plenos do pecado. Depois da apostasia e do arrebatamento, será a hora do anticristo ser revelado. Então ele deixa claro aqui que aquele que detém, como eu tenho dito também, é o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo vai sair da terra, ele é onipresente. Ele vai simplesmente tirar o seu poder de restringir o mal. Mas vai haver salvação no período tribulacional, e quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele vai continuar agindo, ou seja, a graça de Deus por meio do Espírito Santo vai continuar atuando, não é? Porque o período da graça não se encerra com o arrebatamento da igreja. Encerra-se a era da igreja, por assim dizer. Mas no período tribulacional haverá salvos, como diz claramente
o capítulo 6, versículos 9 e 10 de Apocalipse, e o capítulo 7, versículo 14. João viu uma grande multidão de salvos do período tribulacional. São os mártires da grande tribulação. Outro ponto. O anticristo não reconhecerá qualquer religião além da adoração a si mesmo e a Satanás. Na sua tentativa de varrer da terra a ideia de Deus da mente coletiva mundial, ele tentará modificar a moral e as leis naturais do universo. Daniel 7:25. Ele criará sua própria moralidade, dizendo: esqueçam as leis restritivas de Deus. Aqui está um novo conjunto de diretrizes. Então fica claro, eu tenho dito isso também em outros vídeos, que o anticristo, claro, a priori, ele terá uma religião sincrética. Sob a liderança do seu preposto falso profeta, vai haver uma religião sincrética que agrade a todos. Mas depois será implantada a própria religião do anticristo, o culto ao anticristo. O próprio anticristo será objeto de adoração. Outro item. O anticristo fará uma aliança de 7 anos com Israel no início do período da tribulação, prometendo proteger os judeus dos seus muitos inimigos. Aí ele cita aqui o grande teólogo Mark Hitchcock e continua: na metade do período de 7 anos da tribulação, depois de 3 anos e meio, o anticristo quebrará sua aliança e se voltará contra Israel. Na metade da semana fará cessar, citando aqui agora Daniel 9:27, o sacrifício e oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Quando o tratado de paz com Israel for quebrado, todo o inferno será liberado sobre a terra. Isso levará à segunda metade do período da tribulação, normalmente conhecido como a Grande Tribulação. Já tenho dito isso aqui. Grande tribulação é o termo mais apropriado para a segunda metade do período tribulacional. Veja, eu gosto de usar período tribulacional para os 7 anos. E a grande tribulação, como Jesus citou lá em Mateus 24, como nunca antes houve, nem depois haverá, é uma referência à segunda metade. David Jeremiah também diz: 2 eventos ocorrerão quase que simultaneamente com o rompimento do tratado do anticristo com Israel. É bom dizer que esse tratado não é apenas com Israel. Diz a Bíblia que ele fará um acordo com muitos. Ele será um líder político mundial, vai ter uma grande obra diplomática, ele vai fazer um trabalho diplomático e que vai convencer Israel também a participar desse acordo. Mas depois ele vai romper esse acordo e vai se voltar contra Israel. Então olha o que diz aqui David Jeremiah. 2 eventos ocorrerão quase que simultaneamente com o rompimento do tratado do anticristo com Israel. Em primeiro lugar, o anticristo assassinará as 2 testemunhas, como está lá em Apocalipse. Apocalipse 11, versículo 7. A seguir, o anticristo executará o seu feito mais sensacional. Parecerá que terá sido morto. São sinais e prodígios de mentira aqui, como eu já tenho dito em outro vídeo. Só que para a perplexidade do mundo todo, ele retornará à vida pelo poder de Satanás e uma imitação grotesca da ressurreição de Jesus Cristo. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, versículo 3. Um último destaque então para concluir esse vídeo. João nos descreve a cena da destruição do anticristo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Apocalipse 19, versículo 19. E quando a besta estiver face a face com Cristo, ela terá um fim súbito, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então aqui está. Eu deixo para vocês então aqui essas ênfases e recomendo esse livro então. Olha aqui, Agentes do Apocalipse, da CPAD, do Dr. David Jeremiah, mas também o meu livro, Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar, e também a unidade escatologia desta obra, Teologia Sistemática Pentecostal. Essas 3 obras tratam aí do anticristo e sua manifestação no período
tribulacional. Que Deus abençoe a sua vida, boa aula e que Deus possa abençoar grandemente a sua classe, se você for professor, e também se você for aluno, que você possa crescer em conhecimento, que este vídeo tenha sido útil para você. Creio que se você chegou até aqui porque você está gostando. Então curta, compartilhe este vídeo, inscreva-se no meu canal e convide mais pessoas para conhecer o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.